virada linguística, a filosofia analítica, o surgimento da linguística e o filósofo Ludwig Wittgenstein. Pense na afirmação: o irmão de Lucas está doente. Ela é verdadeira ou falsa? A resposta pode parecer fácil, né? Bastaria saber se ele está ou não doente. No entanto, a afirmação pode ser analisada de diversos ângulos, de diversas perspectivas e levando em consideração outros aspectos. Quem é Lucas? Ele tem irmão? Ele tem apenas um irmão? Ou ele tem mais de um irmão? No caso de ser mais de um, qual deles estaria doente? Ele está doente no momento em que o autor escreve essa frase ou no momento em que você lê? O surgimento da filosofia analítica. A partir da análise feita no slide anterior, nós podemos perceber que há sempre a possibilidade de se analisar um enunciado. Perguntas como a feita no slide anterior, elas caracterizaram sempre o tipo de preocupação de uma corrente filosófica surgida no século XX, a filosofia analítica. Segundo os representantes da filosofia analítica, a única tarefa plausível para a filosofia seria produzir uma análise lógica da linguagem, de modo a testar a veracidade ou a falsidade das frases e das proposições. O surgimento da linguística. No mesmo século XX, consolidou-se uma nova ciência, a linguística, também direcionada, orientada para os estudos voltados para a linguagem. E ela teria grande influência entre as outras ciências humanas e também na filosofia, por meio da teoria estruturalista. A teoria estruturalista, ela é uma teoria que mostra a organização de um sistema aberto que se relaciona tanto com o ambiente como com outras organizações. Portanto, a teoria estruturalista baseia-se no conceito de estrutura, que é um todo composto por partes que se interrelacionam. A linguística. Dada a importância da linguagem nos estudos filosóficos do século XX, fala-se em uma virada linguística, por conta de que houve uma mudança no foco nas preocupações da filosofia. Um dos primeiros pensadores, um dos primeiros filósofos a encabeçar essa discussão, essa preocupação no século XX, foi Ludwig Wittgenstein. A princípio, ele se alinhou às perspectivas da filosofia analítica, mas com o tempo seus estudos foram avançando e ele vai se distanciando dela. Em sua obra, Wittgenstein está preocupado com a essência da linguagem, com o seu mecanismo de significação das coisas e do mundo. Palavra. Nós temos aqui o representante e o representado da coisa. Nessa ilustração aqui nós podemos ver o representante é a palavra cavalo, né? Porque está em espanhol aqui, né? E o representado é a coisa, ou seja, é o cavalo. E o intérprete que está na nuvenzinha é a pessoa que lê a palavra. Quando ele faz a leitura do representante, a palavra cavalo, automaticamente ele interpreta que aquela palavra está representando uma coisa, ou seja, um animal que é o cavalo. Portanto, a linguagem é tratada como um sistema de representação, onde aquilo que representa precisa ser diferente daquilo que é representado. Como a gente pode ver aqui no exemplo, aquilo que representa é a palavra cavalo e aquilo que é representado é o próprio cavalo. Ao mesmo tempo que é diferente, o representante, a palavra, deve ter semelhanças com o representado, a coisa, o objeto, no caso aqui o animal. Ou não poderá haver representação. Aprofundando seus estudos da linguagem, o nosso filósofo vai chegar à conclusão de que o mundo é composto de fatos e que a linguagem representa, por meio das proposições, os fatos. Segundo o disse.com.br, fato é um resultado acabado ou que está prestes a ocorrer, o que foi finalizado e não pode ser mudado. No pensamento de Wittgenstein, a linguagem e o mundo estão, portanto, intrinsecamente ligados. E é por isso que ele chega a uma interessante afirmação. Quanto mais ampla é a minha linguagem, é o meu repertório, é o meu vocabulário, minhas possibilidades de representação do real na minha mente, mais amplo será o meu mundo. Mais condições eu terei de verbalizar, argumentar, comparar, analisar. Porque quanto mais linguagem eu tiver, mais capacidade terei de interpretar e de conhecer o mundo. Por outro lado, quanto mais restrita for a minha linguagem, mais restrito também será o meu mundo, a minha capacidade de dialogar com o mundo, de interpretar o mundo, de tirar conclusões, de fazer afirmações sobre o mundo. E de modo que, quanto mais amplo o meu mundo e minha linguagem, mais possibilidades eu terei de pensamento.
Um exemplo de controle da visão de mundo. George Orwell escreveu o romance 1984, como você pode ver aqui na lateral. Esse livro narra uma sociedade do futuro na qual os seres humanos serão vigiados e controlados por um governo totalitário, o Grande Irmão. Nessa sociedade, o controle sobre os cidadãos é absoluto e o principal objetivo do governo é regular o que as pessoas pensam e sentem. Como isso foi feito? Por meio da linguagem. A cada semana é publicado um novo dicionário que tem cada vez menos palavras e as pessoas são proibidas de utilizar termos que já não estão mais no dicionário. A cada semana, portanto, a linguagem é reduzida, o mundo é reduzido e o pensamento também é reduzido.